Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, tá? Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Faz a inscrição aí, ativa o sininho de notificações para você receber mensagem acerca dos nossos vídeos. Sejam todos muito bem-vindos então, ó, e muito obrigado por todo o carinho que tem aí com o canal, né, comigo também, ao longo desses anos todos aí, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, hoje então nós vamos completar, ó, a nossa aula de raças, que a gente está devendo aqui no canal, tá? Na verdade, os últimos meses, cheio de atividades aí relacionadas a várias áreas aí, várias esferas, e foi muito complicado gravar esse vídeo aqui. Então hoje nós estamos aqui com bastante calma, tá? Aprofundamos bastante aí dentro desse material e vamos tentar aí gravar 3 partes, né, uma aula em mais 3 partes sobre as raças que a gente considera mais importante. Então a gente vai estar gravando uma aula sobre as raças PET, ok? Outra aula sobre a raça Nova Zelândia Branco, Califórnia, Botucatu e o animal tricloss, ok? E uma última aula sobre os animais para peleteria, dupla aptidão, alguns animais gigantes, tá? Além desses outros aí. Antes de começar, eu queria só chamar atenção para 2 coisas importantes. A primeira está relacionada a esse quadro bonito aqui, Raças Cunícolas. É um quadro italiano, ok? Aqui no Brasil nós não temos um padrão racial definido para todas as raças. Nós não teríamos isso aqui porque nós ainda não definimos o padrão racial. E nem podemos fazer registro genealógico, conforme a gente falou bastante na aula sobre teoria de raças. Só você procurar, você encontra aqui os links dessas aulas aqui, ok? Então aqui, ó, nós temos alguns padrões italianos, as raças italianas bem definidas. Na verdade, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: cada associação de cada país, e aqui a gente está falando nos principais países que trabalham com a cunicultura, Estados Unidos, Espanha, França, Portugal, Itália, esses países vão ter padrões raciais definidos e eles vão definir alguns conceitos das principais raças. O que eles consideram como raça? Vai ser isso que eles vão definir. Digo isso porque há países onde uma raça pode ser considerada como raça, mas há outros países que não aceitam aquela mesma raça. Entendem? Isso pode acontecer, por exemplo, com o American Fusilope, o fusilope americano, que é considerado na Associação dos Estados Unidos, mas pode não ser considerado como raça em outra associação. Então, essa é a primeira premissa que eu gostaria de lembrar para vocês, aproveitando que eu tenho esse quadro maravilhoso aqui. A outra informação importante se refere à quantidade de raças que nós vamos citar aqui, né? Em 3 partes, nós vamos trabalhar aí 18 raças, aquelas que a gente considerou mais importante. Não que exista só elas, mas que nós consideramos mais importantes para os nossos propósitos brasileiros. Na verdade, aqui no Brasil, nós teríamos aí entre 30 e 40 raças. Não sei o número correto, mas como de uma forma mais importante nós podemos discorrer sobre essas 18 que a gente vai falar nessas 3 próximas partes aqui no canal Dr. Cune, ok? Essas informações são advindas aí do nosso dia a dia com algumas raças dentro do coelhário a nível de granja e também, óbvio, são informações de alguns livros que a gente pôde coletar ao longo dos anos, tá? A partir de conversa com os próprios cunicultores, visita nas granjas, ok? Então, a partir dos últimos anos, a gente foi também levantando muitas informações sobre raças aí, que eu vou apresentar para vocês agora, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui compartilhar a nossa tela e nesse primeiro vídeo nós vamos falar a respeito das raças PET, ok? Aquelas raças que normalmente são de porte anão ou porte pequeno que a gente utiliza como animais de companhia. Teoricamente, todos os animais, todos os coelhos poderiam ser animais de companhia, porém as pessoas mostram o maior nível de preferência quando adotadas raças anões, minis e raças pequenas. Ok? Bom, então nós vamos começar aí do minilope. Olha só, quando a gente fala do minilope, nós estamos falando de um coelhinho de porte anão. É um coelhinho pequeno.
tá? É um coelhinho que chama bastante a atenção das pessoas, principalmente pelo formato das orelhas. Esse formato das orelhas é chamado lope, formato lope, ok? A orelha caída, ou o Bélier, ok? Quando a gente fala de animais Bélier, nós estamos falando de animais com orelha caída, ok? Era mais comum, eu conhecia esse termo, essas raças, na verdade, um conjunto de raças com orelha caída, eu os conhecia mais como Bélier e percebi que para raças pet, normalmente é utilizado o termo Lope, ok? Então aqui nós temos esse mini Lope. Bom, o mini Lope ele tem muita variedade de cor, ok? Você vê mini Lope de várias cores diferentes com esse padrão racial que vocês estão vendo aí. Então vocês veem animal mais cinza, o animal com tom mais azulado, o animal com tom mais laranjado, o animal com tom mais branco, enfim, há uma variedade muito grande, tá? No padrão de coloração da pelagem desse animal. Sempre com essas orelhas caídas, ok? E o ideal, para a gente considerar esse animal como padrão, essas orelhas têm que estar encostadas no queixo, ok? Bom, é um animal muito tranquilo. Vamos chamar a atenção que raças de companhia normalmente são animais que foram selecionados como animais dóceis, ok? Sempre que eu, cunicultor, vou vender esses animais, eu tenho que trabalhar animais mais dóceis. A docilidade é um critério de seleção dentro da minha granja e eu tenho que perpetuar isso, porque esse animal tem que ser dócil também a nível de tutor. Então é uma raça que normalmente a gente tem um nível de docilidade muito grande. É um animal muito tranquilo, ok? O corpo dele é curto e compacto, tá vendo? A maior parte dos animais vai ter esse corpo mais arredondado, tá vendo? Que a gente chama um corpo mais curto e compacto. E um detalhe muito importante que nós temos que chamar quando a gente fala dessa raça Mini Lope é o seguinte: o animal não nasce com essas orelhinhas caídas, tá vendo? Essas orelhinhas, elas vão demorar um pouco a cair. Isso aí depende, tá? É do tipo de animal. Alguns animais podem ter as orelhas caídas logo após o desmame, outros podem demorar mais um pouquinho. O que eu estou querendo dizer é que essas orelhas, elas caem depois, ok? Que o animal já está um pouco mais crescido, depois do desmame, ok? Bom, é uma raça muito interessante para quem está começando na cunicultura, ok? Esse padrão Lope, essas orelhas caídas, chama bastante a atenção das pessoas, e isso é muito interessante no mercado, porém, não é uma das raças mais criadas hoje. Existem hoje raças mais atrativas para quem está começando na cunicultura, ok? Bom, então a gente passa agora, tá, para o Fusilope, tá? Como o nome já diz, ele também é orelhinha caída, ok? Aqui você vai ver a orelhinha dele caída, tá? Alguns vão ter a orelha até um pouquinho maior, ok? Esse padrão de orelha, o tamanho de orelha pode variar, ok? É também um animal bastante compacto, curto, e a grande diferença dele, tá? É esse pelo de maior comprimento dele. Ok? Então aqui nós estamos falando de um pelo de 2,5 até 5 centímetros de comprimento. São animais de porte anão a pequeno, ok? Normalmente aí entre 1,6 e 1,8 quilos, considerando o animal adulto, ok? E eu vou chamar a atenção de uma coisa muito importante também. Olha só, se nós estamos falando de um animal de pelo longo, é um animal que vai exigir escovação, ou seja, uma dedicação maior por parte do tutor para interagir com o animal. Isso aí vai ser importantíssimo para a qualidade de vida do animal também. Obviamente que isso aí vai demandar tempo, vai demandar trabalho, e o tutor que vai comprar essa raça vai ter que considerar essa necessidade de tempo a mais para poder estar cuidando, tá, do bem-estar físico do animal também. Além, é claro, de interagir, proporcionar melhorias no bem-estar psicológico, no domínio psicológico desse animal, ok? É uma raça originada nos Estados Unidos, ok? Eles chamam de American Fusilope. É também uma raça muito tranquila, muito dócil, assim como o Mini Lope,
ok? E nós temos bastante variação dessa coloração que vocês estão vendo aqui, tá? Inclusive, as pessoas usam até um termo chamado broken, ok? Que é o quebrado, que quando você tem uma variação, muita coloração na pelagem do animal, ok? Então, eles usam muito essa questão do broken. Aqui seria um animal broken, ok? Com muita variação. Obviamente que essa variação aí existe de variadas maneiras, de variadas cores, ok? Bom, é um animal interessante para o cunicultor começar? Olha, pode ser. O cunicultor pet, ele precisa se especializar melhor nas suas raças, no sentido que, com o seu trabalho ao longo dos anos, ele tem que procurar se especializar mais naqueles padrões raciais. Por isso, não é interessante que ele tenha muitos padrões raciais, muitas raças diferentes, ok? Eu já conheci, por exemplo, cunicultor que começou com uma raça, ok? Mas que foi especializando nessa raça e a partir do momento que ele sentiu mais segurança para aumentar o número de raças e trabalhar o padrão racial dessas raças, ele aumentou. Então, assim, hoje não é vantagem você ter raça demais na sua granja, mas pode ser que essa seja uma das raças que você vai vender e que você vai se especializar ao longo dos próximos anos. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos falar de um padrão racial muito interessante que ganhou muita notoriedade nos últimos anos, que é o animal Netherland. Olha só, se eu fosse falar para vocês, qual raça de coelho hoje tem mais material no YouTube? Eu falaria para vocês, é o Netherland, tá? É considerado o menor coelho disponível que a gente tem hoje no mercado para compra, né? E hoje nós temos muita informação interessante a respeito do Netherland. Quando a gente fala do Netherland, nós também podemos utilizar aquela ideia do padrão Broken, ou seja, várias cores. Na verdade, o Netherland vai ter uma variação de coloração muito grande dentro disso aí. Inclusive, há termos específicos para os olhos também, tá? Bom, uma coisa que nós precisamos destacar no Netherland é que existe comumente, né, aí na cunicultura, nós costumamos utilizar uma nomenclatura chamada padrão. Netherland de padrão A ou B. No caso, padrão show e padrão pet. O padrão show vai ser aquele Netherland verdadeiro, aquele anão verdadeiro, aquele anão que tem uma cabeça maior, aquele anão que tem uma taxa, uma prolificidade menor, que muitas vezes não é tão interessante para o conicultor, a não ser porque ele atinge um preço maior de venda. Então, assim, resumindo, nós temos um padrão chamado padrão show, que é o anão verdadeiro, com gene de nanismo mais pronunciado, ok? E esse animal pode atingir um preço até maior no mercado. Mas nós temos o padrão pet também, que é um pouquinho diferente do padrão show. Ele é um Netherland, as orelhas dele são um pouquinho maiores quando comparados com o padrão show, que tem uma orelha muito pequenininha. E no padrão PET, o animal já tem menos características de anões, né, propriamente ditas. O animal Netherland, ele tem um temperamento muito individualizado. Ele não deixa de ser um coelho dócil, é também um animal tranquilo, tá? Para você colocar aí dentro da sua casa com as suas crianças, vai ser muito tranquilo em relação a isso. A questão é que tem um componente individual muito grande quando a gente fala no animal Netherland. Então pode ser que em uma ninhada, né, mesmo que os irmãos sejam diferentes, há um animal mais ativo, com um nível de atividade maior. Né? Esse animal pode até ser reativo, conforme aí o tipo de animal. Então, assim, é um animal geralmente muito tranquilo, mas pode ser que o Netherland, aquele animalzinho que você comprou, seja um pouquinho mais ativo que os demais dessa raça, ok? E mais ativo também quando comparado a outros animais. Essa raça ela é muito interessante, ela é muito procurada por aquela ideia que nós temos os menores coelhos disponíveis no mercado, são animais dessa raça. Mas nós não podemos esquecer que coelhinho pequenininho é mito. Esse coelhinho pequenininho vai crescer. Essa raça aqui, por exemplo, vai chegar tranquilamente a 1,3, 1,4 quilos. Então, esse animal vai crescer.
obviamente. Bom, pessoal, e essa raça, conforme eu falei para vocês, é a raça que a gente tem mais informações no YouTube. Então, ó, convido vocês a, se quiserem saber um pouco mais dessa raça, do seu padrão racial, né, é muito comum, por exemplo, se medir o tamanho dessas orelhas aí desse animal. Quanto mais curtas, mais próximo do padrão ele tende a ser. Existem os animais show, os animais pet, ok? Então, convido vocês, se quiserem saber um pouquinho mais dessas raças, pode procurar aqui no YouTube. Eu indico lá, o pessoal da Coelho Bonito faz um trabalho muito interessante com animais da raça Netherland. Pessoal, antes de finalizar, eu me lembrei de um detalhe muito interessante aqui. Olha só. Essa é uma das raças interessantes para quem está começando, ok? Por quê? Porque é um coelho que tem uma boa aceitação no mercado, independente da região que você está, ok? É um animal que exige um pouco menos de manutenção, é um animal de pelo curto. Isso pode ser interessante para aquele tutor que não tem muito tempo para cuidar do animal, ok? Então, é necessário que você tenha também essa opção para oferecer para o tutor que vai à sua granja procurar, conversar com você, conhecer essa ideia do coelho pet. Então, ó, é uma raça que a gente indica para quem está começando, ok? Então, pessoal, agora nós vamos para Mini Lionhead. Olha só, qual que é a característica desse animal? Vejam bem, olha, nós temos um animal de porte anão a pequeno, há uma variação hoje no Mini Lionhead, ok? O Mini Lionhead não é tão pequeno como a gente imagina, não é anão, você encontra ele no porte pequeno. Quando a gente fala porte pequeno, nós estamos falando que o Mini Lionhead pode ter tranquilamente mais que 2 quilos, ok? Não é um animal tão pequeno assim como a gente acredita, ok? Mas qual que é a principal característica dele? Olha só, ele tem essa juba muito característica e nós temos também a saia. E quanto mais definida for essa saia e essa juba, melhor vai ser para o padrão racial, ok? Obviamente que quando a gente fala na cunicultura brasileira, nós estamos falando que existem muitos animais com uma genética variada. Muitas vezes esse animal mini lionhead pode apresentar sangue também de outros animais e isso expressa-se através do seu fenótipo, que não é exatamente daquele padrão racial que a gente está falando. Isso pode acontecer, ok? Mas, em maneira geral, nós temos um animal com uma juba e uma saia bem característica, ok? E o pelo, né, nas costas, ele já é um pouco mais curto. Vamos chamar a atenção que para essa raça a escovação é extremamente importante, ok? Então, uma raça que vai necessitar tempo, é uma raça que vai deixar pelo, tá ok? Ao longo da casa, principalmente na época de muda, ok? Isso aí o tutor tem que estar sabendo disso também, ok? É um animal muito dócil, ok? Muito tranquilo, muito pouco reativo, ok? E obviamente que para melhorar a sua relação com o animal é necessário que haja escovação, que haja interação. Vamos chamar a atenção que muitas vezes nós estamos preocupados demais em melhorar o bem-estar dos animais de companhia alojados na casa da gente. Sim, nós temos essa preocupação, obviamente, isso é importante. E uma das principais formas da gente melhorar esse bem-estar é através da interação que a gente pode ter com esse animal. Então, escovar o animal é uma das melhores formas de interação, ok? Para finalizar essa raça, nós temos aqui orelhinhas aqui de 7 a 10 centímetros, ok? Essa orelha é maior que a do Nederland. Aliás, o Nederland é o animal com a orelha mais pequenininha, e quanto mais pequena para aquele padrão racial, melhor vai ser. E nós temos uma raça já de orelha de tamanho médio. E conforme eu falei para vocês, o peso desse animal é muito variável. Nós temos hoje aí, Mini Lionhead, variando de 1,5 a 2,3 quilos, tá? Bom, essa raça compensa o conicultor ter? Olha só, é uma das 3 raças mais comercializadas a nível de Brasil. Então, para você que está começando, tá, ainda assim é uma boa opção para quem está começando aí, vai ter um mercado que absorve, tá, grande parte dos animais que você for vender, ok? Então, é uma boa opção para quem vai começar na cunicultura, escolher as raças. Obviamente que isso é um trabalho muito longo de conversa com tutores, de compreensão do mercado, de conversa também com os próprios cunicultores da região,
mas fica a sugestão aí como uma das raças que podem ser bem trabalhadas na sua granja, principalmente buscando se melhorar o padrão racial ao longo dos anos, ok? Bom, vamos falar agora da raça Otote. Esse aí é o Otote, né? Esse animalzinho lindo, tá ok? Que tem aqui essa marca no olho, né? Algumas pessoas costumam brincar que parece o rímel. Esse animal, ele se assemelha muito ao animal Netherland. Inclusive, a Netherland com marcação Otote, ok? É o Netherland com essa marcação no olho que vocês estão vendo, que na verdade não é Otote, ok? O Netherland, ele vai ter a orelhinha mais curta, vai ter o corpo menor, mais compacto, um peso menor. O Otote é um pouco maior que o Netherland, e aí nós estamos falando de um animal de 1,8 quilos quando adulto, mais ou menos, ok? E o Netherland a gente falava em 1,3, 1,4 quilos, ok? Então, esse animal, Otote, 1,8 quilos, um pouco maior, tá? Pode haver alguma variação, embora a principal seja esse coelho que vocês estão vendo aqui, é um coelhinho branco com essa marca aqui nos olhos que é bem característico. Nós estamos falando de uma orelhinha aí por volta de 7 centímetros, maior que a orelha do Netherland, ok? E é também um animal muito interessante para quem está começando. É um animal que chama bastante atenção. Ele consegue ser branco, ele chama atenção por ser branco e ainda chama atenção por essa marcação aqui no olho, que é muito interessante também. Bom, nós vamos falar agora de uma raça muito interessante que surgiu nos últimos anos e que hoje é muito valorizada, que é o animal TED. Vamos chamar atenção também que esse padrão racial não é reconhecido por algumas associações. Aqui no Brasil, como nós não temos essa definição ainda, a gente cita, né, a gente aceita a raça TED, a gente fala raça TED. O cunicultor vende a raça TED, mas pode ser que alguma associação questione o que nós vamos falar, ok? Bom, esse animal TED foi desenvolvido na Europa, tá? Aliás, os cunicultores europeus desenvolveram várias das raças que a gente está falando, tá? A gente falou isso lá nos capítulos lá de introdução na teoria das raças, né? Esse trabalho foi essencial para a gente ter tanta variação racial em coelhos como a gente tem hoje, né? É um animal de extrema docilidade, ok? É um animal muito tranquilo, ideal para o animal pet, ok? Tem essa aparência de ursinho de pelúcia, daí vem o nome, o Ted Dwang, né? Bom, é um animal que vai exigir muito trabalho por parte do tutor. Então, o tutor que se candidata a ser um dono de um TED, obviamente que ele tem que estar preparado para receber esse animal, dar a esse animal atenção e alguns cuidados necessários. Isso faz parte do domínio psicológico do bem-estar animal. E, obviamente, do domínio ambiental também. Esse animal tem que ser alojado em um ambiente agradável, né? Vamos chamar a atenção disso aí. Para que haja essa escovação, gente, vamos lembrar que a rasqueadora é muito importante. O cunicultor, desculpem, o tutor, ele tem que adquirir uma rasqueadora que vai desembolar esse pelo menos uma vez por semana, evitando assim a formação de tufos, ok? Que é ruim. Depois que você forma um tufo, é difícil desembolar, né? Muitas vezes você precisa cortar e o pelo do animal vai ficar feio. Além de, quando você vai cortar, é perigoso se acidentar e machucar o animal também. Então vamos chamar a atenção disso aí, ok? O ideal é não deixar formar tufos, ok? E obviamente quando o animal ele se lambe muito e esses pelos se soltam com muita facilidade, há uma tendência dele engolir esses pelos, o que pode gerar alguns problemas aí no trato gastrointestinal. Então, para não deixar isso acontecer, é essencial que a gente escove esses animais aí, ok? Bom, é um animal que tem um peso variando muito, tá? Desde 800 gramas até 1,6 kg aí, quando adulto, ok? Um animal de porte anão, um animal pequeno. A gente diz que o mais próximo do ideal está aí por volta aí de 1,3 quilos, ok? Uma orelhinha pequena, 4 a 7 centímetros somente, ok? E é um animal aí muito interessante para que seja comercializado por parte do cunicultor. Normalmente é um animal que atinge um preço maior,
tá? Hoje, por exemplo, eu não sei exatamente como é que tá esses preços depois da pandemia, porque na verdade nós estamos aí com uma instabilidade muito grande no pós-pandemia da cunicultura, porque muita gente entrou, desregulou a questão dos preços e hoje eu não saberia falar exatamente como é que está o preço desses animais. Eles eram mais caros antes, mas agora, obviamente que está tudo desregulado e talvez você encontre animais TED aí na faixa de 300 a 400 reais. Bom, pessoal, vamos chamar a atenção rapidamente aqui de um animal muito interessante para ser utilizado como pet, o animal holandês. Tá vendo? Olha que bonitinho. Eu conheci alguns tutores que tinham animal holandês. É um animal muito inteligente, que interage bastante com os tutores, tá? E ele é caracterizado principalmente por essa franja aqui, tá vendo? Essa marcação holandesa. Quanto mais perfeito for essa marcação, essa linha que vocês estão vendo aqui, ok? Mais enquadrado está o animal dentro do padrão racial. Tá vendo que aqui na face aqui ele tem essa marcação também. Essa coloração aqui pode ser uma coloração mais creme, mais amarronzada, mais preta nesse caso. Ou seja, há uma variação de coloração aqui quando a gente fala no holandês, ok? Bom, quando a gente fala então em holandês, nós, para pet, a gente está falando no animal mini holandês, porque o holandês também pode ter um porte pequeno, atingir um peso um pouco maior, ok? Normalmente aí o mini holandês nós estamos falando de um animal de 1,5 kg mais ou menos. Ele tem uma pele muito sedosa, tá? É um coelho ativo, é um coelho muito curioso, que interage bem com os tutores, ok? E conforme eu falei para vocês, a pelagem dele tem que estar muito bem caracterizada se a gente quiser trabalhar bem esse padrão racial, ok? Bom, compensa o cunicultor ter animais holandês para vender? Quando o cunicultor tem muitas raças, ele tem um custo de manutenção por raça muito grande. Você tem que manter pelo menos 2 machos de cada uma dessas raças. Então, muitas vezes, é melhor você ter poucas raças, tá? Compensa você ter esse tipo de animal, que é um animal mais específico, se você quiser se especializar em holandês e investir nesse marketing, investir nessa ideia que você é especializada em animais holandeses. Pessoal, para finalizar, vamos chamar a atenção dos coelhos Rex, ok? Na verdade, o Rex é um grupo de animais que tem um pelo muito curto, parecido com veludo, ok? Então nós temos muita variação de Rex, ok? Nós temos o Mini Rex, que é utilizado para esse propósito de coelho de companhia, mas nós temos também o Rex, tá, tradicional, como o Castor Rex, que é um animal de porte pequeno, que é utilizado para peleteria, ok? Então, esses animais Rex estão aqui, ó, são animais muito interessantes para serem utilizados como animais de companhia. Quando você toca o pelo desse animal, é uma coisa maravilhosa, ok? É uma coisa que você tem que ver para saber do que eu estou falando, de tão bonito que é esse tipo de animal. O pelo desse animal, para vocês terem ideia, é considerado extra curto, de 1,3 milímetros, ou seja, é muito pequenininho o pelo desse animal. Nós temos muita variação de pelagem, como vocês estão vendo aqui, ok? Nesse slide, ok? Essa é uma das raças que nós temos um padrão racial definido, ok? Igual tinha falado para vocês nas outras partes da aula de raças. Aqui no Brasil nós temos 6 padrões definidos, publicados pela Revista Brasileira de Cunicultura, e o Castor Rex foi um dos padrões raciais. Então, você encontra isso, eu vou deixar o material aqui no link da descrição desse vídeo. Eu esqueci de comentar com vocês, mas a raça Fusilope, ok? A Fusilope também tem um padrão racial definido aqui no Brasil. Então, pessoal, nós vamos parar por aqui. Na próxima oportunidade, então, na próxima parte, nós vamos falar um pouco mais dos Rex, mas com uma visão mais de animal de peleteria, além de outras raças também, ok? Um abraço para vocês, felicidades, tudo de bom.